Essa questão da FEMPAR 2026 de medicina pode ser fácil ou difícil. Você decide. Vamos dar uma olhada por quê? Solta a vinheta. Então, essa questão de geometria analítica da FEMPAR 2026 diz o seguinte: sabe-se que uma circunferência C está no primeiro quadrante, x positivo, y positivo, de um plano cartesiano tangenciando simultaneamente o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e a circunferência de equação x menos 21 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. A quantidade de possíveis valores para o raio da circunferência C é... Então vamos lá. Você tem uma maneira mais fácil de olhar para essa questão e tem uma maneira mais difícil que envolve só fazer contas, tá? Eu vou te mostrar a maneira mais difícil caso ele tivesse pedido outra coisa. Com essa pergunta, a gente consegue resolver bem rapidamente essa questão. Deixa eu mostrar para você como é que você pode raciocinar. A primeira coisa que a gente imagina é o seguinte: você tem uma circunferência, essa circunferência que foi dada, a qual essa outra circunferência é tangente. Então, essa circunferência aqui é uma circunferência com centro e raio conhecidos, tá? Se a gente olhar aqui, ó, x menos 21 ao quadrado, isso aqui está no formato, quase no formato reduzido, né? X menos o x do centro, que é 21 ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência. Então, x menos x do centro ao quadrado, essa é a equação reduzida, tá? Mais y menos o y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Então aqui, por comparação com a equação reduzida da circunferência, você já acha que o centro desta circunferência que ele deu vai ser x do centro, x menos o x do centro é x menos 21, então o x do centro é 21. E o y do centro, o y menos o y do centro é 4. E o raio ao quadrado, veja que ele aparece aqui ao quadrado, o raio ao quadrado é igual a 16. Então o raio dessa circunferência é 4. Bom, eu tenho uma circunferência, então, e a gente tem os eixos, né, cartesianos, vamos imaginar assim, ó, tem os eixos, o centro desta circunferência que está aqui, ó, esse centro, tem coordenadas 21 para x e 4 para y. E o raio dela vale 4. Tá vendo que ela está encostando aqui no eixo x, certo? Ela está tangenciando o eixo x, mas ele não falou desta circunferência. Ele pediu uma outra circunferência que fosse tangente ao mesmo tempo, tangente simultaneamente ao eixo das abscissas, que é o x, ao eixo das ordenadas, que é o y. Então eu quero uma outra circunferência que seja tangente a x, tangente a y, que esteja no primeiro quadrante e seja tangente a esta circunferência. Seria uma situação aproximadamente assim, ó. Então você tem a circunferência que foi dada com centro 21 e 4, certo? 21,4, centro dessa circunferência, com o raio dessa circunferência igual a 4, então raio igual a 4, e esta circunferência é tangenciada por uma outra, que tangencia x e y ao mesmo tempo, que tem um outro centro aqui, certo? Bom, ele quer saber quantos são os raios possíveis dessa circunferência C, né? Dessa circunferência que está em verde aqui, ó. Bom, vamos imaginar o seguinte: quais são as possibilidades que a gente tem para uma circunferência que tangencia x, tangencia y e também tangencia esta outra circunferência? Veja que eu tracei uma possibilidade aqui. Mas será que existem outras possibilidades para a posição dessa circunferência aqui ainda no primeiro quadrante? É isso que ele gostaria que você conseguisse enxergar, sem fazer qualquer tipo de conta. A FEMPAR não queria que você fizesse as contas para saber qual é o raio ou quais são os possíveis valores de raio para essa circunferência. O que ela queria é a quantidade de possíveis valores para o raio da circunferência. É isso que eles pediram. Então a gente teria que, a partir de uma figura como essa, imaginar: essa circunferência verdinha é uma possibilidade. Será que existem outras que também são tangentes a x, y e a essa circunferência azul? Por isso é que eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Bom, primeira coisa que você precisa ter em mente para você poder enxergar isso daqui, ó, se ela é tangente a x e tangente a y, você concorda comigo que esta medida daqui do centro de qualquer circunferência que seja tangente a x e a y, que isso aqui vai ser o raio da circunferência, dessa circunferência verde, e esse aqui também vai ser o raio dessa circunferência verde? Não é esse R igual a 4, tá? É outro raio, o raio da circunferência verde. Mas esse é o valor do raio e esse é o valor do raio. Portanto, esta circunferência tem x
o centro dela, né? Tem x igual a r, porque essa distância aqui também vai ser r, né? A distância desse ponto até o eixo y vai ser justamente a distância desse ponto aqui de tangência até a origem. Então esse x é igual a r e o y é quanto ele sobe, isso aqui também vai ser r. Então aqui você tem as coordenadas desse centro aqui vão ser r, r, concorda? Então vamos pensar o seguinte, ó, esse raio tem que aparecer para baixo e para a esquerda. Se eu tenho um ponto que tem x igual a y, ele está com certeza numa reta y igual a x ou x igual a y, que forma aqui 45 graus com o eixo x e o eixo y, certo? Divide ao meio esse ângulo, porque aqui eu tenho r e aqui eu tenho r também. Percebe que essa reta aqui vai conter com certeza o centro dessa circunferência e o centro vai ter x e y com o mesmo valor? Muito bem. Então vamos pensar o seguinte, ó, agora eu vou te mostrar num outro software e a gente vai imaginar as possibilidades. Isso que a gente vai fazer no software é só para você poder enxergar bem visualmente. Esse outro software é o GeoGebra, tá? Se você quiser, você pode baixar, ajuda muito para você para estudar, para enxergar as coisas acontecendo no plano. Então nesse outro programa, eu vou te mostrar quais são as 3 possibilidades. Puxa, já falei que são 3. Quais são as possibilidades, né, para circunferências tangentes a x, a y e a essa circunferência. Vamos ver se você percebe também que são 3. Pelo programa ali vai ficar bem tranquilo de você enxergar. Vamos lá, deixa eu te mostrar. Olha só a situação aqui então traçada, né? Você tem uma circunferência com centro C, que tem 21 e 4, né? X igual a 21, Y igual a 4. E a gente vai traçar essa reta Y igual a X, que contém o centro da outra circunferência, tá? O centro da outra circunferência com certeza tem que estar nessa reta. Então vamos traçar um ponto qualquer dessa reta, né? Vamos traçar um ponto aqui, ó. Esse ponto dessa reta, de tal forma que a gente possa mexer. Esse aqui é o centro da circunferência, que é tangente a x, tangente a y e tangente também a essa outra circunferência. Agora, olha só, se eu traçar um círculo aqui, ó, ele é tangente a x, tangente a y, porque o centro dele está nesse ponto aqui, né? Mas perceba que ele não é, essa circunferência não é tangente a essa outra. Então eu vou ter que ir aumentando o raio dela até que encostou. Quando encostou aqui, ó, o que que acontece? Tangente a x, tangente a y, tangente a circunferência. É aquela situação da figura que eu tinha mostrado para você antes, lá naquele desenho que a gente fez, certo? Mas será que é a única possibilidade? Será que antes eu não teria aqui ainda no primeiro quadrante, quer dizer, com x, y positivo, não adianta ir para cá, porque aqui é o terceiro quadrante, certo? Então, será que ainda no primeiro quadrante, para a esquerda, eu tenho outra? Não, né? Ela não encosta na circunferência. Mas eu posso ir aumentando esse raio e tentar ver se tem outra circunferência que tangencie a circunferência azul e os eixos ao mesmo tempo. Os eixos já está garantido aqui, né? Vamos ver se tem outra que tangencia a circunferência azul. Vai lá, aqui ela corta em 2 pontos, não é tangente, aqui ela corta em 2 pontos, corta em 2 pontos. Opa, achei uma aqui, ó, que é exatamente tangente também. Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Ela está encostando aqui embaixo em um ponto só. Portanto, essa circunferência verde, ela é tangente. Aliás, essa circunferência azul está dentro da circunferência verde. Mas tudo bem, elas são circunferências tangentes, porque elas têm um ponto só em comum, certo? E a circunferência verde, que a gente está procurando, também é tangente a x e tangente a y. Então essa seria uma segunda possibilidade, tá? Bem em cima dela lá, encostando no pontinho aqui de baixo, que é o 21,0, e aí você vai ter o raio dessa circunferência grandona, olha lá, 21, 21, certo? Então x é igual a 21, o y é igual a 21. É claro que essa circunferência, se ela estiver bem acima desse centro, esse centro aqui é o ponto 21,4, o x dela vai ser o mesmo x do centro dessa circunferência grandona, né? Então tem uma que encosta aqui, tem outra que encosta em um ponto aqui, né, por dentro, e se eu for aumentando essa circunferência, será que não vai ter uma outra circunferência que é tangente também? Olha lá, vai aumentando, aumentando, vai chegar uma hora que essas circunferências vão se encostar por fora de novo, né? Aqui, ó, tá vendo que elas são tangentes aqui nesse ponto? Então a circunferência pode ser tão grandona que ela encosta do outro lado dessa circunferência. E aí você vai ter circunferências que nunca mais vão encostar na circunferência azul. Enxerga isso? Então, quando a gente passa desse ponto, não vai ter mais nenhuma circunferência. Portanto, eu posso dizer o seguinte, ó, pelo software, é claro que você pode já perceber qual é o valor do raio, né? O raio aqui é 49. Aqui o raio vai ser 21. E aqui, na terceira possibilidade, o raio vale 9, certo? Pelo programa a gente consegue saber o valor desse raio. Mas, se a gente não precisar saber o valor do raio, ele não pediu o raio, ele pediu
quantas são as possibilidades para raio? Ora, vai ter uma que encosta aqui pela esquerda, por fora, vai ter uma que encosta exatamente por dentro aqui, né? Então nesse 21 aqui, e vai ter uma que encosta lá por fora, lá por cima, certo? São 3 possibilidades. Direto, quando você for resolver, você pode agora chegar nesse exercício e pensar, tem uma por aqui, tem uma que encosta por cima e tem uma que encosta aqui por fora, né? Vai ser uma circunferência bem grandona que encosta do outro lado. Portanto, são 3 possibilidades para o raio da circunferência. Se você percebeu isso e você já marcou direto, passou para outra questão, você ganhou muito tempo, porque teve gente que calculou os raios possíveis. Eu vou te mostrar, é claro que a gente gosta de expandir o conhecimento, é claro que a gente gosta de explorar ao máximo as questões, porque ele poderia ter te pedido quais são os raios possíveis. Um dos raios possíveis, eu não sei se você lembra, né? Vamos voltar lá naquele desenho, que é justamente esse raio aqui, 21. Eu acho que esse 21 a gente nem precisa calcular, por quê? Porque como o x do centro aqui é 21, né, você vai ter daqui de cima, porque ele tem que estar bem em cima para encostar num ponto aqui embaixo, certo? Então, como ele tem que estar bem em cima desse C, o x dele tem que ser 21. Tá? O x dele é a distância daqui até o eixo y, né? Então, esse 21 caindo bem na vertical lá para baixo, ele vai cair 21 também. Portanto, um dos raios é 21. Eu acho que esse, se você enxergar que existe essa possibilidade, um dos raios é 21. Mas e se ele tivesse pedido para você calcular os outros raios? Esse raio aqui, por exemplo, dessa circunferência que fica tangente à esquerda, tá? Dessa circunferência aqui. Como é que a gente calcularia? Eu acho que era 9,49, alguma coisa assim, os 2 raios que a gente tinha visto no software, né? Como é que eu calculo isso? Então deixa eu te mostrar. Você já sabe que a resposta é 3, porque é o número de possibilidades, mas agora a gente quer saber quanto mede esse raio aqui. E você vai ver que vai sair os 2 raios que são tangentes por fora, tá? O da esquerda e o da direita vão sair no mesmo cálculo. Por quê? Porque a gente vai agora aproximar um pouquinho essa figura para poder enxergar o seguinte. Quando você tem 2 circunferências que são tangentes dessa forma, a primeira coisa que eu preciso fazer é ligar essas 2 circunferências pelo centro, tá? Eu vou ter que traçar esse centro aqui. Eu não sei esse raio ainda, é esse que eu quero calcular, certo? Esse outro raio aqui vale 4. Então eu posso dizer que aqui tem 4, que é esse raiozinho aqui, 4, e até aqui, né? Então daqui até aqui é 4, que é o raio dessa circunferência. Esse é o raio que eu quero descobrir, o raio R, tudo bem? Agora o que a gente faz, olha o truque aqui, ó. Isso aqui a gente sempre vai fazer quando tiver 2 circunferências tangentes. Você traça um triângulo retângulo aqui, ó. Este triângulo retângulo resolve a maioria dos problemas de tangência de 2 circunferências, seja na analítica ou mesmo na plana, tá? Por que você vai traçar esse triângulo retângulo aqui? Porque isso aqui é R mais 4, é a hipotenusa do triângulo retângulo, certo? Agora me diga uma coisa, qual é esta altura inteira aqui, ó? Essa altura inteira é o raio da grandona, né? Esse raiozão. Qual é esta medida aqui, ó? Daqui até embaixo. Ora, essa medida é a mesma dessa, certo? Então, do centro até aqui embaixo. Essa medida é 4, que é o raio da circunferência menor, aquela azul da direita. Então, isso aqui é 4, essa é a altura desse ponto. Enxerga? Agora, se tudo isso é 4, isso aqui, ou tudo isso é R, né? O raiozão. Esse raiozão da grandona, isso aqui é 4, você concorda comigo que esta distância aqui vai ser o total do raio menos 4? Raio é tudo. Se eu tiro 4, fica R menos 4. Esta distânciazinha aqui, ó, é R menos 4. E aqui na base, vamos ver uma coisa, ó. Essa medida aqui, que é essa medida do triângulo retângulo, outro cateto, tá? Esse cateto aqui de baixo, esse daqui de baixo. Vamos lá. Qual é essa distância? Bom, o x desse ponto aqui, ó, é 21. A gente já calculou, é o x do centro aqui, que é 21,4. Eu já escrevi aqui, ó, 21,4. É o x desse ponto aqui. O que é esse x? É tudo isso, né? Tudo isso aqui é 21, certo? Então, da origem até a direita, 21 unidades. Agora, esse ponto aqui, ó, que está aqui, para a gente saber essa distância, esse ponto ele tem uma distância R até a esquerda, concorda? Daqui até a esquerda tem Rzão. Então, esse total é 21. Aqui para a esquerda tem R. Para a direita vai ter 21 menos R. Ora, 21 menos R aqui embaixo, ou 21 menos R aqui em cima, certo? Agora dá uma olhada nesse triângulo retângulo. Quais são as medidas da hipotenusa? R mais 4. Essa medida aqui, ó, tudo isso aqui que é a hipotenusa é R mais 4. R mais 4 aqui, 21 menos R embaixo e R menos 4 na esquerda.
Enxerga isso? Então vamos voltar agora para a visão geral e a gente vai fazer Pitágoras nesse triângulo retângulo que a gente acabou de traçar. Pitágoras aqui, ó, vamos fazer aqui na direita. Pitágoras nesse triângulo retângulo vai ficar r mais 4, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a r menos 4 ao quadrado, que é um cateto, então hipotenusa, um cateto, e aqui mais, né, estou fazendo hipotenusa ao quadrado, igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, Pitágoras, tá? E esse outro cateto é 21 menos r, né? 21 menos r ao quadrado, certo? Então vamos desenvolver isso daqui, vamos achar os valores possíveis para r. Quadrado do primeiro, r ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 8r, mais o quadrado do segundo, que é 16, é igual. Aqui r menos 4 ao quadrado, quadrado do primeiro, r ao quadrado, menos 8r, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado, 16. Mas agora vai dar uma conta um pouquinho maior. 21 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, 441, menos 2 vezes 21 vezes r, vai ficar 42r, mais r ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Então agora vamos cortar tudo que der, r ao quadrado de um lado do igual com r ao quadrado do outro lado do igual. 8r não, porque eles estão com sinal trocado, um em relação ao outro, tá? O mais 16 com mais 16. E eu acho que é tudo que você consegue cortar. Agora vamos jogar tudo para a esquerda para resolver uma equação de segundo grau. Vai ficar esse r ao quadrado aqui, ó, ele é o único que sobrou, né? Então fica menos r ao quadrado aqui do lado esquerdo. Passei para o outro lado do igual, troquei o sinal. Mais 8r, que já estava lá. Menos 8 passa para lá, fica mais 8r. E aqui, menos 42r passa para lá, fica mais 42r, mais 441 passa para cá, fica menos 441, igual a zero. E aí, a gente pegou tudo que tinha aqui nessa equação. Então, menos r ao quadrado, mais 42 mais 8 dá 50, mais 8 dá 58r, e menos 441, igual a zero. Vamos multiplicar por menos 1? Vai ficar r ao quadrado menos 58r mais 441 igual a zero. Bom, aqui, ou você faz por soma e produto e você tem uma visão muito boa de soma e produto, somados, dois números tem que dar 58 e multiplicados tem que dar 441. Como esse 441 é muito grande, é difícil de você ficar imaginando quais são os números que multiplicados vão dar 441, vamos fazer por Bhaskara mesmo, tá? Que trabalhão mesmo, né? Bom, não foi o que a questão queria de você. A questão queria visualização, mas se você precisasse calcular, teria que resolver essa equação de segundo grau, né? E para quem partiu direto para o cálculo, vai ter que calcular dessa forma mesmo, dá muito trabalho. Então R vai ser igual. Vamos resolver aqui a equação de segundo grau. Menos B, que é 58, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, 58 ao quadrado, eu vou fazer de cabeça aqui, 3.364. Claro que eu não fiz de cabeça, eu já usei a calculadora para fazer aqui. Menos 4 vezes 1 vezes 441, que dá 1.764, sobre 2A, que é 2. Então, R vai ser 58, mais ou menos, raiz quadrada de um número que pelo menos tem um valor inteiro de raiz, 1.600, sobre 2A, que é 2. Então agora a gente vai ter o R como sendo 58, mais ou menos, raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10. 4 vezes 10, 40. Sobre 2A, que é 2. Então o raio vai ter duas possibilidades, tá? R1 ou R2. R1 e R2 são o quê? Vamos lá, vamos pegar o menor primeiro. 58 menos 40 dá 18. 18 por 2 dá 9. Primeira possibilidade, usei o menos aqui, tá? Agora usando mais, 58 mais 40 vai dar 98, por 2 dá 49. Então, os raios podem ser 9 ou 49. Mas veja que só saíram duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? É essa aqui da esquerda e aquela grandona também que passa aqui por fora do lado direito, certo? Qual é a que não saiu por aqui? É que é um caso diferente, né? É aquele que é tangente aqui por baixo, né? Que é tangente aqui, que encosta aqui embaixo, e que tem 21 de raio, lembra ela? Então aquela grandona que passava lá, que tinha o centro lá em cima, e daí você tinha 21 para a esquerda. Então o raio é igual a 21. Quais são as três possibilidades, então? Né, esses raios aqui, você tem externamente raios de circunferências tangentes por fora, né? Essas duas por fora são 9 e
49. São os dois raios possíveis. Aqueles raios que a gente já tinha visto no desenho lá, né, no software. Ou internamente, quer dizer, uma está dentro da outra, a gente vai ter o 21, que a gente já tinha visto que era 21 ali, porque ficava bem em cima da circunferência, né? Deixa eu mostrar de novo para você ali no software o 9, o 49 e o 21. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só, esse daqui seria o 9, tá? Então esta circunferência aqui, o 21, que é esse daqui, ó, e esse que é o 49, tá? Então 49 tá aqui, ó, essa daqui. Então olha só as três circunferências que são tangentes a essa circunferência aqui, uma por fora aqui, uma que pega a outra por dentro e a outra que tá lá para a direita, certo? Então estas são as três possibilidades de circunferências que a gente tem. Uma por fora, outra por fora lá, e essa que pega por dentro. Raio igual a 21, raio igual a 9, raio igual a 49. São as três possibilidades que a gente conseguiu visualizar e enxergar inicialmente, mas que se fosse necessário calcular, a gente teria como calcular dessa forma. Eu resolvi, gente, mostrar para você enxergar bem direitinho, como é que você poderia fazer essa conta aqui, né? Como é que você poderia enxergar isso daqui e calcular os valores dos raios 9 e 49, que são os dois externos ali. Se ele pedir alguma coisa parecida com essa, você já sabe fazer, mas não foi o que a FEMPAR pediu nesse ano, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.